Olá, boa noite. Estão ouvindo bem? Vocês que já entraram, dá só um joinha pra mim, por favor. Quanta gente linda. Nossa, prazer imenso. Pastora Simone, Robson, meu amigo. Olá. Gente, eu vou pedir pra vocês aqui conhecerem essa ONG maravilhosa, viu? Faz_BR. Acompanhe eles lá. Eles fazem um trabalho fantástico com crianças da comunidade lá do Morumbi. Mari, doutora Mi, Rony, olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu entro um pouquinho antes para dar tempo do pessoal ir entrando. Vou liberar a Ani aqui com a gente. Doutora Aniele entrando aí. Oi, pessoal. Oi, pai. Oi, Ni. Oi, meu amor, tudo bem, Ai, que Tati? delícia! Faz tempo que a Ai, gente não se vê. ai, verdade, né? Correria. Primeira desculpa era correria de trabalho, de consultório. Agora a desculpa é o confinamento. É, estamos passando por um processo, né? Todos Todos aí. nós, todos estamos na mesma, né? É. Bom, teu som tá ótimo, viu? Tá me ouvindo Alguma... bem? Pessoal também tá ouvindo bem? Oi, Lu. Oi, Márcio. Ó, o pessoal entrando aí. Pessoal, estão ouvindo? Dá só um joinha aí, por favor, tá? Que a gente... Mas eu acho que tá ok. E aí, tô ansiosa. E eu acho que a galera também. A maioria, um monte de gente mandou mensagem. Falou, nossa, que bacana. Apresentasse. Falasse, né, tudo, um pouquinho sobre você, para que as pessoas te conheçam. Fala da sua rede social para que as pessoas te encontrem quando precisarem. Fala aí, apresenta-se, por favor. Tá. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Aniele D'Angelo, nutricionista. Estou nessa área desde 2001, Pati, quando eu me formei na faculdade. Então já faz aí um tempinho. Depois migrei para fazer especialização na área do esporte. Depois fiz a minha pós-graduação de mestrado na Universidade de São Paulo, também focado na área esportiva, e desde então eu fui linkando, né, a parte do ganho do conhecimento, porque nós, área da saúde, você sabe como que a gente não para, a gente sempre tem que estar correndo atrás do conhecimento, a gente sempre acha que não sabe nada. E aí, mas eu linkei sempre essa parte do ganho do conhecimento, estudando com o consultório. Então, eu mantenho um consultório, hoje eu atendo em 2 lugares. Quem quiser, me segue na mídia social, que é Aniele D'Angelo, tudo junto, Aniele Lê com 2 L's. E lá vocês têm até os telefones, os consultórios. E hoje, Paty, assim, hoje não, de um tempo para cá, né, eu sempre mantive esse público de atletas, tanto de alto rendimento, mas também pessoas que são fisicamente ativas, que é a maioria, na verdade, das pessoas, né, não são atletas mesmo de performance, mas todo mundo, mesmo quem é o amador, visa melhorar a sua performance na academia, melhorar a tua composição corporal. Então, pessoas fisicamente ativas, é um público que eu atendo bastante, mas assim, hoje em dia, né, acho que de uns 5 anos para cá, a área da nutrição, 5 não, acho que uns 8 anos para cá, a área da nutrição, ela ganhou um mercado muito legal. Né? Porque antigamente o que acontecia? Nós nutricionistas recebíamos os pacientes pela indicação de médicos, né? E com aquela ideia, você precisa reduzir o teu peso porque você está numa obesidade mórbida, você precisa de um nutricionista porque você está com uma diabetes. De uns 8 anos para cá, vem mudando esse enfoque.
Hoje as pessoas muitas vezes deixam de procurar um médico e procuram nós nutricionistas. E nós nutricionistas que passamos a indicá-los para os médicos, porque a gente percebe que, né, a história da medicina integrativa, né, Paty? A gente trabalhou junto um tempo, você sabe o quanto, né, a gente levanta essa bandeira da medicina integrativa, que a gente associa as diversas áreas, os diversos profissionais da área da saúde, em prol da saúde do ser humano daqui até lá embaixo, a pontinha dos nossos dedos do pé. Então, hoje as pessoas acabam procurando nós nutricionistas muito para, assim, querer de repente só ter uma alimentação melhor, cuidar da sua saúde, não necessariamente porque ela tem um problema de saúde, ela quer hoje evitar ter problemas de saúde. É o que nós pensamos hoje na medicina da longevidade. Afinal de contas, a gente quer viver mais. Hoje a expectativa de vida passou aqui no Brasil dos 80 anos, mas ninguém quer viver capengando, né? Eu brinco. A gente quer viver a 1000 por hora. E a hora de cuidar é desde, na verdade, na hora que a gente está recebendo a introdução alimentar das nossas mães. Né? Então, hoje o enfoque da nutrição, ela está muito mais ampla, e isso para o nosso mercado, né, é muito importante, porque né, chamou a atenção de nós, nutricionistas, e para o indivíduo, para as pessoas, é maravilhoso, porque o médico, ele não tem tempo para cuidar da dieta do paciente, isso é fato. Né? Eu trabalho com médicos ao meu lado. Eu não sei trabalhar sem médicos, então eu sei bem por que eu falo isso, porque médico tem que ver a parte hormonal, tem que ver o psique, muitas vezes, desse paciente, tem que auscultar, tem que medir pressão, é tanta coisa que ele não tem tempo para perguntar, olha, você gosta de comer fruta? Não, eu não gosto. Então, vamos pensar em estratégias de como você pode, de repente, começar a comer fruta. Ele não tem tempo para fazer isso. Nós, nutricionistas, nós temos uma bagagem de conhecimento, né, pela faculdade e pelo nosso dia a dia, né, com os pacientes, que a gente tem a nossa função é essa. Então, essa conexão, né, de nós nutricionistas com as diversas áreas da medicina foi o que o que hoje em dia acontece e nos trouxe essa visão, essa visibilidade muito maior aí no mercado, né? Então, eu trabalho com isso, Paty. Eu trabalho há um pouco mais de 15 anos em consultório, de uma forma extremamente personalizada. Eu trabalho acredito naquilo, né? Que cada um é cada um, apesar de nós todos somos seres humanos, mas cada um é cada um. E nós, nutricionistas, temos que ter essa sensibilidade e perceber o que aquele paciente precisa, qual o histórico, a vivência que ele teve durante anos até chegar no nosso consultório e ajudar a cuidar aí dessa saúde de uma forma não só curativa, mas também preventiva, né? Que é isso que a gente quer, prevenir. Uau! Olha, pessoal, quanta informação, hein? Então, vocês sabem que vocês já estão em boas mãos, né? Eu queria só pedir licença a vocês. Eu inicio a live com uma palavrinha de motivação, de reflexão, e algo que a gente está precisando no momento. Todos estão passando por diversas tempestades aí, né? Toda a nação. Então, para vocês entenderem como Deus ele é tão, tão cuidadoso que em sua palavra, na Bíblia, ele consegue linkar o bíblico, né, o espiritual com o físico. Então, com o momento que nós estamos passando agora. E eu separei, eu não sei se vocês perceberam, quem participou ontem, a palavra tinha a ver um pouco com o sentimento, com um pouco do que a gente ia escutar na live da doutora Aline. Hoje, eu separei algo que diz sobre alimentação. Então, é um texto breve, é bem pequenininho, mas eu gostaria de ler para vocês refletirem sobre isso. O quanto a nutrição é importante, o quanto a gente alimentar tanto a alma, né, o espírito, quanto o físico é importante. Então, a gente precisa, daqui para frente, depois de nos encher com tudo isso, com todas essas informações maravilhosas, para que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente tenha condutas corretas daqui para frente. Então, é para isso que a gente está aqui, tá? Para dar o suporte para vocês. Em Romanos 14, a partir do versículo 1, eu vou ler só do 1 ao 12, então é bem rapidinho. Ele diz assim:
Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crer que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheiro para o seu próprio Senhor está em pé ou caia? Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia a dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia a dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, é uma situação que hoje a gente tem vivido. Eu faço missão, Anne, há muitos anos. E hoje, quando eu estava estudando essa palavra, missão que eu digo no ministério evangélico, né, de quem serve a Deus, cada um tem um ministério, cada um se envolve e se doa com o dom, né, com os talentos que Deus dá pra gente. Então, o meu talento, o meu dom é a missão, e a missão local. Tem muita gente que faz missão na África, missão em outros países. Eu, desde pequena, desde os 10 anos de idade, eu estava recordando hoje que a minha avó, ela fazia aqueles bolos maravilhosos e ela pedia para eu levar para as idosas, para as senhorinhas que ela conhecia no bairro, porque muitas delas não tinham o que comer. Então, todas as vezes, praticamente todos os dias, quando ela fazia qualquer coisa, pão, bolo, ela pedia para eu descer lá, né, na casa de tal senhorinha e levar. E aí eu fiquei lembrando e recordando disso, o quanto hoje nós estamos vivendo, né? E que o mundo, desde que mundo é mundo, as pessoas precisam umas das outras, né? As pessoas estão sedentas ou de comida espiritual, ou de comida de alimento, independente do que seja, a gente precisa estar muito sensível a isso. Então, essa é uma palavra que eu quis trazer para vocês, de reflexão. Vamos continuar. Eu estou juntando um pessoal, então sempre eu faço isso. Aqui no prédio eu coloquei uma caixa para a gente arrecadar alimentos. Muitas pessoas se solidarizaram, deram alimento. Então, assim, eu preciso que façamos esse movimento. Não podemos ficar saindo. Então, a nossa equipe, cada um se doa da maneira que pode, né? Tem gente que não pode dar alimento, mas que pode levar o alimento. Tem gente que... Então, assim, é uma equipe bem bacana. Então, não que seja para mim, mas se você tiver alguém que você conheça, ontem a gente falou em questão de ligar, de você saber como que está o outro. Aproveitar o momento que você está em casa, liga, porque de repente essa pessoa, ou ela está precisando apenas de uma palavra, descontração, né, carinho, amor, ou ela realmente está precisando de 1 quilo de arroz, né, uma verdura. Então, hoje, o desafio que eu vou deixar para vocês é isso. Se você souber de quem precisa, doe. Doe porque você acha que não é nada, mas 1 quilinho só de arroz vai fazer uma diferença gigante. Quando a gente se une, a gente faz uma força bem maior, né? A gente se torna maior para essas pessoas. E é isso aí. Muito obrigada. E vamos começar com as dicas maravilhosas da doutora Anne Nutri. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta. Acho que tem uma, sim, falando, acho que do Parkinson. Legal. Vamos ver.
Vamos ver uma aqui, ó. Você quer ler? Eu leio. Não, pode ler, vai lá. Acho muito legal vocês fazerem essa live. Bom, como vocês acham que o Brasil vai ficar depois do corona? É da Júlia. Eu respondo, Paty, começo? Olha, Júlia, eu acho que é um momento, como toda crise, né? Acho que durante a crise a gente tem duas possibilidades. Ou você fica se martirizando porque está naquela crise, né? Ou você primeiro se martiriza porque faz parte e depois se reinventa. Não tem, acho que, outra alternativa. Ou você encara aquilo de frente e tenta sair dessa da melhor forma possível, ou você se afunda na crise e aí você vai ficar de mãos, né, atadas e só esperando a avalanche passar por cima. Então, eu acho que a gente tem que exatamente fazer, não deixar isso acontecer, a gente tem que se reinventar. Né? Eu acho que é um momento, vou falar hoje eu, né, Paty, como que eu estou tentando lidar com, né, com alguns problemas e porque a gente se olhar, né, como a gente está com tempo hoje mais disponível para nós, né, porque a gente se vê mais, se vê mesmo em espelho, a gente se olha mais. A gente convive mais dentro de casa, a gente convive mais com as pessoas que estão, nossa família, filhos, marido, né, esposa, enfim. Então é muito difícil mesmo. Não é fácil. Porque quando a gente está no nosso dia a dia, o que acontece? Toma café com a família, quando muito acontece, você chispa de casa, só volta 8, 9 horas da noite. Né? Verdade. E agora a gente não está tendo isso, a gente está tendo que conviver. Então, eu acho assim, que é um desafio de evolução mesmo, cada um de nós aproveitar esse momento e se tentar se reinventar, olhar para os problemas que a gente sabe, se a gente souber fazer uma autoanálise, você consegue perceber quais são os seus pontos fracos e aqueles que de fato são mais importantes, são mais relevantes e trazer isso não como uma coisa ruim, mas trazer isso como um desafio para você melhorar. É Júlia, né? Então, Júlia, eu acho assim que se as pessoas resolverem encarar essa crise da maneira mais leve possível, porque senão a gente quer se enforcar, né, Paty? Eu acho que a tendência é, de fato, a gente sair dessa como pessoas melhores sobre vários aspectos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, até falar um pouquinho, né, disso, eu não estou em consultório, né? Eu estou só no online, né? E obviamente que é diferente a nossa a rentabilidade, vamos falar assim, né, Paty? No online de você estar presencial no consultório. Mas e aí? O que a gente vai fazer? A gente tem que se reinventar, bolar estratégias, Exato. pensar o que fazer para a hora que essa crise passar, a gente conseguir sair dessa, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que levar isso com, tentar levar com uma leveza e buscar essa evolução de cada um para a gente se reinventar um pouquinho, né? Aproveitando, eu acho que o pessoal vai fazendo pergunta. Eu li aqui que a professora Simone fez uma pergunta, mas antes de responder a dela, eu acho que já aproveitando esse assunto, que é um assunto global, né? É um assunto que interessa a todos, dá uma dica para nós. Como que você diria para nós? O que podemos fazer ou como podemos nos alimentar para que se aumente a nossa imunidade, para que o nosso organismo esteja sempre preparado? Eu sei que eu já até imagino que você vai responder, porque você é minha nutri. Então, que isso é um preparo, né? Que isso a gente já deveria estar habituado a fazer. Mas, infelizmente, o ser humano ele não é tão preventivo. Então, é algo que eu tenho batido muito na tecla, né? A gente gosta de remediar sempre. Mas que isso, acho que com tudo isso, você esclareceu muito bem, a gente precisa entender daqui para frente. Vamos deixar, né, assim, não vamos esquecer as nossas, não podemos esquecer as nossas falhas, mas a gente precisa reorganizar a nossa vida, a nossa mente, os nossos hábitos, para que não aconteça mais. Então, por favor, dá uma dica para a gente. Como que a gente, quais são os alimentos ou um shot legal assim de imunidade que a gente possa fazer no dia a dia? Mas lembrando também que muitos talvez não tenham tudo isso em casa. Pode ser que pelas condições financeiras também, então dê um apanhado assim que não pode faltar, mas que também seja
um valor acessível, né? E Claro. alimentação acessível. Olha, a primeira dica, Paty, que eu dou é deixar um pouquinho os pacotes de lado, sabe? É o que eu sempre falo, a gente tem que aprender a descascar mais e a desembrulhar menos. Né? Boa. Então, quando você vem com uma alimentação mais rica em comida mesmo, comida de verdade, é esse o termo que nós nutricionistas estamos usando demais hoje, né? Que é o que a gente tem acesso mesmo, é arroz, feijão, sabe, Paty? Arroz, feijão, banana, é comida, mesmo, salada, verduras e legumes, né? Você não precisa comprar o cranberry, que é uma fruta carésima que vem lá dos Estados Unidos. Não, gente. Vai para o limão, vai para a laranja, frutas acessíveis. Nós aqui no Brasil, nós temos uma variedade de comida de verdade muito grande e barato. Não precisa investir nessas coisas caras. Então, a primeira coisa que eu falo é comer comida de verdade, tá? Porque quando você nutre o teu corpo com aqueles alimentos, aqueles nutrientes que essa maquinaria toda pede, Paty, a gente vai começar a trabalhar num sincronismo metabólico muito bom. E isso fortalece a nossa imunidade. Primeira coisa. E quando você deixa de colocar, vamos chamar assim, os contaminantes, conservantes, né? O excesso de açúcar, o excesso de gordura saturada, o excesso de gordura hidrogenada, ou seja, tudo que tem em pacote é isso que vai te deprimir. Por quê? Porque você não vai estar favorecendo o teu corpo a trabalhar na forma como ele poderia. Afinal de Uhum. contas, a gente não quer trabalhar como um Fusca, a gente quer funcionar igual uma BMW. E isso só acontece se você come comida de verdade. Então, essa é a minha primeira dica. E aí Boa. já cai nisso que você falou, independe se você do teu poder aquisitivo, né? E isso depende muito mais de você ou ir para uma feira, né? E olhar lá para as variedades que tem, ir no supermercado e comprar o básico de uma cesta básica, Uhum. tá? Agora, existem, é o que a gente sabe, né? Alguns alimentos, alguns compostos bioativos que, de fato, eles são mais específicos na melhora da nossa imunidade. Então, a famosa vitamina C, encontrada em laranja, em limão, a acerola, que é uma fruta brasileira, uma fruta nossa, que é considerada a fruta mais rica em vitamina C, goiaba, kiwi, as folhas verdes escuras. Então, primeiro, dá uma bombada aí de vitamina C ao longo do dia. Então, por exemplo, olha o que eu estou fazendo aqui, ó, né? Estou Uhum. usando água com limão e eu faço isso ao longo do dia. Agora, tem gente que prefere fazer o shot, né? Já que você comentou, né? Põe o limão, espreme o limão, coloca um pouquinho de gengibre, Adoro shot. Pois né? você me Coloca de ensinou. repente coloca ali um gengibre, coloca a raiz da cúrcuma, mas precisa necessariamente ser no shot? Não precisa. Você pode pegar um gengibre e ralar e comer na sua salada, ou fazer um chá de repente à tarde, né, para você tomar. Então, mas de repente trazer um pouquinho esses alimentos que a gente sabe que são ricos em compostos bioativos e que melhoram a nossa imunidade, tá? Outro grupo que eu indico aqui bastante para melhorar essa nossa imunidade é justamente cuidar do nosso intestino. Não, a gente não consegue pensar em saúde hoje em dia sem pensar em intestino. Né? E hoje eu percebo no consultório que a minoria das pessoas cuidam do seu intestino. A maioria dos pacientes vem para mim com um objetivo qualquer, e na anamnese, nesse questionário que eu vou perguntando para o paciente, eu já de cara eu percebo que o intestino desse paciente não está nada bom. Então, eu coloco isso como uma prioridade. Precisamos cuidar desse intestino para você conseguir ter o resultado que você quer. Seja de emagrecimento, seja de melhoria de sistema imune, seja de qualquer objetivo, o intestino tem que estar bonitinho em funcionamento. E aí, pensar nos alimentos que melhoram essa função intestinal, Paty. Então, desde as fibras, né, os cereais integrais, os vegetais mais crus, né, os pré e probióticos. Então, hoje tá na onda do kefir, né, da kombucha, que são bebidas fermentadas, né? Alguns iogurtes de boa procedência, não essas
Não esses cacarecos que inventam aí rico em açúcar, mas os bons iogurtes mesmo, isso tudo ajuda também na nossa imunidade, porque melhora a nossa função intestinal. Existe o intestino, ele é considerado uma barreira imunológica, né? Então, tudo que é mucosa, pele é mucosa, é uma barreira. Nosso intestino é uma mucosa, é uma barreira. Então, protege o nosso corpo contra a entrada de micro-organismos externos. E o intestino, ele é isso também. Então, cuidar desse intestino, dessas células que moram ali, é fundamental. E a alimentação está diretamente ligada a isso, né? Óbvio, né? Porque tudo que a gente come passa lá. Então, falamos aqui em vitamina C, a gente falou de intestino, a gente falou, né, de gengibre, de cúrcuma, que são poderosíssimos anti-inflamatórios. E destaco aqui também, Paty, para finalizar, poderia falar um monte, né? Mas só para dar uma resumida, falo aqui de selênio, que é um mineral poderoso antioxidante, que junto com o zinco, é uma duplinha dinâmica, é encontrada muito nas oleaginosas, castanhas, amêndoas, nozes, as sementes de uma forma geral, e nos grãos, como quinoa, feijão, grão de bico, eles têm uma ação também imunológica muito importante. Então, comer de repente umas 2 castanhas por dia, jogar uma chia, né, uma semente de abóbora de repente na salada, tudo isso vai aumentando essa ingesta desses micronutrientes que tem uma ação direta na nossa imunidade. E o grão de bico, que é super acessível, né? Que é acessível, né? A própria lentilha, um arroz integral, um arroz assim, multissereais, né? É engraçado porque assim, as pessoas elas têm às vezes, Paty, uma linha de raciocínio que não faz muito sentido, né? As pessoas, elas, se elas olharem de fato para uma alimentação mais funcional, uma alimentação mais rica nessas sementes, nessas gorduras boas, né? As pessoas acham que é mais caro. E na verdade não é, porque qual que é a ideia? É você tirar os cacarecos, os industrializados, e adicionar esses e acrescentar, substituí-los por esses alimentos saudáveis. Então, quando você coloca na ponta, né, na ponta do lápis, uma alimentação saudável, Paty, não é mais cara. Uma alimentação saudável, ela pode ser inclusive mais barata do que uma alimentação aí que a gente vê que tem um monte de porcaria, riquíssima em fast food. Fala para mim, fast food hoje aqui no Brasil é barato ou é caro? Você vai num desses aí da vida, que a gente não precisa citar aqui, essas redes americanas, você gasta no mínimo R$ 20. Com R$ 20, você faz um almoço e um jantar, você faz uma refeição extremamente equilibrada e rica em comida de verdade. Verdade. Então para a gente começar a entender, é realmente marcar uma Nutri e para poder ajudar a gente a se programar, né? A fazer um planejamento do que comer, como comer, quanto comer. Então, realmente é um novo estilo de vida, né? Você está propondo para nós, porque a gente é muito cultural, né? A gente acaba, até mesmo pela agilidade, né? Eu vejo, pela praticidade, as pessoas acabam pegando o que é mais prático, fazendo o que é mais prático. E a gente só vai entender a consequência de tudo isso quando começar o organismo a dar sinais, né? Sintomas que a gente já vai estar tendo que remediar, né? Não prevenir. E agora essa fase que nós estamos vivendo de Big Brother, eu acho que é um momento, Paty, de justamente talvez a gente cuidar um pouquinho do que eu falo que é o autocuidado. O autocuidado é, né, arrumar um cabelo, né, cuidar da sua pele, é tentar pôr uma roupa, não ficar de pijama né, dentro de casa, é se arrumar. Isso é o autocuidado. E quando você tem esse autocuidado, né, com você mesma, automaticamente você vai começar também a cuidar do que você vai comer. Então, treinar um pouco isso nesses dias de confinamento,
Paty, eu acho que é tão assim, é tão válido. Aproveitem essa oportunidade, né? Pega de repente a família, o filho, o namorado, o marido, vai para a cozinha, né? Estipula, faz de repente uma programação do que vocês vão comer, mesmo que vocês não tenham um cardápio, né, que um nutricionista passou nada disso, mas faça lá uma organização daquele dia, do que vocês vão comer. E comece a testar de repente novas receitas, né? Por quê? Porque quando você pensa numa inclusão, Paty, de novos hábitos, automaticamente você passa a excluir hábitos antigos que você vem mantendo e que nem sempre são hábitos bons. Então, acho que é muito isso. Não pense em tirar, não vou comer isso. Pense em usar novos alimentos. Aproveite esse momento para já brincar com a alimentação de vocês, para vocês testarem, conhecerem novos alimentos. Porque dessa forma vocês vão perceber que na hora que a loucura voltar, Já vocês vão vai conseguir estar já no ter. caminho. Exatamente, já tá no caminho. É só depois dar continuidade, né? E é bacana que você vê muita gente hoje aderindo às marmitas, né? É muito bacana. Quando você entra no ritmo, e tudo é questão de disciplina, né, Ni? Você entra no ritmo, depois vai. É difícil o início, mas você tem que perseverar, tem que ser disciplinado para dar uma sequência, né? Pensando em tudo que você falou, né? Benefício para si mesmo. Aqui tem algumas perguntas, eu acho bacana a gente dar um pulinho aqui. Ai, tô vendo Olha, tanta gente legal tem muita aqui. gente. A Simone falou assim, que ela foi diagnosticada com Parkinson. Dá uma dica para ela do que comer ou o que não é legal ela comer. O Parkinson, na verdade, é uma doença neurológica que ela vai acometendo os movimentos, né? Então, uma das limitações é a parte mesmo de conexão entre os neurônios. Então, quando a gente pensa nessa conexão neuronal, por fora desses neurônios existe o que nós chamamos de capa de mielina, que é rico em gordura. Dessas gorduras boas. Sabe a gordura que a gente vê na linhaça, na chia, naqueles peixes de águas bem frias, que infelizmente aqui no Brasil nós não temos tanto, o verdadeiro salmão, o verdadeiro atum. Esse tipo de gordura, ela ajuda muito nessa proteção dessa capa de mielina. E ajuda, se você está melhorando essa conexão entre neurônios, Paty, você está melhorando, né, está deixando de ter uma progressão nessa capacidade de coordenação motora. Então, não estou falando que comer gordura vai regredir o Parkinson, mas vai curar, vai ajudar a você ter uma melhor qualidade de vida. Então, primeira coisa que eu colocaria é mais ômega 3, Uau. principalmente ômega 3 de origem vegetal, tá? Então, linhaça e chia eu destacaria aqui como sendo os the bests para você estar consumindo, tá? E tudo que for relacionado com atividade anti-inflamatória, né, Paty? Porque, na verdade, como toda doença, ela tem um início inflamatório. Então, todos os alimentos que têm uma capacidade anti-inflamatória pode ajudar de alguma forma. Então, a gente não falou do gengibre, a gente não falou da cúrcuma, falamos aqui das sementes, né? Alguns chás que ela pode trabalhar e que vai ter uma ação anti-inflamatória também bem legal. Azeite, né? As oleaginosas, castanhas, amêndoas, semente de abóbora, semente de girassol, né? O óleo de coco, ou mesmo Puxa, comer o tem muita próprio coisa. coco, né? Então, é que aí tem que ver como é que está a progressão desse Parkinson. Porque o Uhum. Parkinson ele pode simplesmente estar num nível mais leve, onde só tem um pouco de dificuldade na coordenação motora, mas tem níveis mais avançados de Parkinson que a pessoa começa a ter problema de deglutição, começa a ter problema de intestino, então aí tem que adaptar de acordo com a fase que o Parkinson está. Mas tem uma alimentação anti-inflamatória, essa é a minha principal dica que eu dou para ela, tá? Uau, obrigada. Nossa, demais, hein, gente? Ui. A Azul aqui perguntou, olha, para veganos, a vitamina B12 só pode ser suprida através de suplementos?
Então, a B12, ela assim, ela não. Óbvio que a gente sabe que tem as melhores fontes de B12, de vitamina B12, e aí vamos ter que destacar os alimentos de origem animal, como carnes, né, ovos, carnes de todos os tipos. Nos vegetais, a quantidade de B12, de fato, ela é mais limitada, porém, é Su, né? Não, como que é o nome dela? Desculpa. Suzana. Zu, Ah, Zu. Suzana. Só que, Suzana, a gente também sabe que a metabolização da B12 também tem mais a ver, nem é só com a ingesta, e sim com a nossa capacidade em absorver essa B12, tá? A estatística é o seguinte: 50% da população vegetariana estrita, que é aquela que de fato não consome nada de origem animal, nem carnes, leite, ovos, lácteos, nada, 50% precisa fazer a suplementação, a complementação com as cápsulas de B12. Da galera onívora, 40% precisa também fazer essa complementação. Então, o que isso mostra? Que a ingesta de alimentos ricos em B12 não é o mais importante, e sim essa capacidade que cada um tem em retirar a B12 do alimento e absorver. Então, não é uma preditiva. Sou vegetariano estrito, logo preciso suplementar. Canso de receber atleta no meu consultório, onívoro, e que eu preciso complementar com vitamina B12. Também atendo vegetarianos estritos que precisam, eu sou uma, que precisam fazer a complementação com vitamina B12. Mas também atendo paciente que é vegetariano estrito e que não precisa complementar com vitamina B12. Porque provavelmente esse indivíduo tem uma capacidade em extrair a vitamina B12 dos alimentos ricos, dos alimentos vegetais, e absorve de uma forma ótima, perfeita, e não tem deficiência nenhuma. Bacana. Hoje, uma fonte importante que a gente sabe de vitamina B12 vegetal é aquela levedura, né? O tal do Nutritional Yeast, que é uma levedura riquíssima em vitamina B12, e então é a fonte mais importante de B12 no reino vegetal, tá? Legal. Olha, tem uma gravidinha aqui fazendo uma pergunta. O chá de gengibre é saudável para as grávidas? É, lógico que é saudável. Gengibre eu uso muito nas grávidas, aquela fase chatinha dos enjoos, né? Das náuseas, Paty. Que a gente sabe que o gengibre ajuda muito a tirar esse desconforto. Tem até uma formulinha que eu dou, que é extrato de gengibre seco com vitamina B6, que ajuda muito nesse desconforto que muitas mulheres sentem, né? O gengibre é muito digestivo. Mesmo se você pegar o próprio gengibre, pedacinho do gengibre, e mastigar. Eu gosto até de colocar antes da refeição, Paty. É. Mastigar um pouquinho, mas pode ser ao longo do dia, tá bom? Não precisa ser É. junto com a refeição necessariamente. Ou mesmo tomar um chá de gengibre, né? Um chá feito bem da forma correta, tá? Com a Tá. erva mesmo, não comprar o sachê, tentar comprar a erva mesmo. E aí você corta em pedacinhos, deixa na água fervendo por uns 8 minutos, abafa uns 10 minutinhos e aí depois você consome. Essa é a forma certa de você fazer um chá de gengibre, tá? Então, ele é extremamente digestivo, tem uma atividade anti-inflamatória, ajuda nessa parte mesmo digestória. Então, eu gosto bastante para as gravidinhas. Que legal. Aí, um chazinho a mais. Tem aqui a cúrcuma. Precisa estar num pote escuro para conservar ela? A cúrcuma é raiz ou pó? Quem é que está perguntando? Deixa eu ver. Cadê? A GG de Carvalho. Ah, minha paciente gata, linda. Saudades também, viu, Gabi? Não some, não. Reaparece, por favor. Se for a raiz, não precisa. Coloca na geladeira, porque ela vai estar, né, em volta com a casca, então é tranquilo, tá? Se for o pó, sempre deixa num lugar que não esteja com muita umidade e nem alta exposição mesmo de calor. Porque aí tudo que você tem, tudo que é muito extremamente rico em vitaminas,
em fitoquímicos, Paty, a tendência é oxidar ou em altas temperaturas ou quando você tem uma exposição ao oxigênio muito grande. Então, sempre é bom deixar no armário, mas né, não precisa ser no pote escuro, não precisa, mas sem ter esse contato com muito calor e muita umidade, porque aí preserva mais mesmo, tá? Se for o pó, se for a própria raiz, deixa na geladeira que tá tudo certo. Ok, conserva. Tá. Estão perguntando aqui, ó, dúvidas. Qual é melhor? Dieta cetogênica ou jejum intermitente? Uau, Quem é tem que alguém tá que não faz perguntando? dieta. Doutor Márcio Mendes. Doutor Acho que eu já ouvi falar nesse nome. Será? Olha, o doutor Márcio, tudo vai depender, tá? Márcio, eu acho que vai depender do seu objetivo, vai depender de vários fatores. Eu gosto de ambos, eu gosto de estratégias cetogênicas, principalmente com pessoas que têm doenças autoimunes, né? Artrite reumatoide, principalmente autoimune que tem dor. Então, a gente sabe hoje que os corpos cetônicos, que são os metabólitos produzidos durante a dieta cetogênica, atuam diretamente na diminuição de dor. Então, é muito legal. Para pessoas que têm que convulsionam muito, quem tem epilepsia, também é super interessante fazer dieta cetogênica. Uau. O jejum intermitente, ele tem também N indicações. Então, pessoas, por exemplo, que precisam melhorar um pouquinho essa relação da glicose e insulina, quem tem síndrome metabólica, quem tem, por exemplo, aquela sensação de fadiga durante o dia, muitas vezes se beneficiam com uma dieta, com a dieta não, com o jejum, com essa estratégia de fazer o jejum intermitente. Então, acho que depende muito, tá? Eu uso as duas, eu avalio muito caso a caso, e a gente sempre tem que testar com o paciente e ter o feedback dele. Eu conheço, já fiz protocolos de cetose que o paciente não se adaptou. Já fiz também, indiquei o jejum intermitente, que o paciente não se adaptou. Então, tudo depende, porque é isso, cada um é cada um, né, Paty? Somos É. seres totalmente diferentes um do outro, então existem vários tipos de dietas, vários tipos de protocolos, e nós profissionais a gente tem que saber indicar, tentar ver qual que é aquele que o paciente vai se adaptar melhor. E através desse feedback que o paciente nos traz, fazer aí as alterações necessárias, né? Mas eu gosto das duas estratégias, tá, Márcio? Viu? Fica a dica. Tem que passar em consulta para você saber, pegar todos os exames, ver o que é melhor para você, o que se adapta melhor, né, ao seu estilo de vida e tudo mais. A reposição hormonal na menopausa pode ser suprida apenas pela alimentação? Se precisa fazer já uma reposição hormonal, eu não indico tirar o hormônio e usar só alimentação. Sim, existem alimentos, principalmente aqueles ricos em lignanas, que eles atuam como se fosse um fitoestrogênio, Paty. O que é um fitoestrogênio? São ativos que têm uma função muito parecida com o nosso estrogênio. Tá? Então, linhaça, por exemplo, é um, óleo de prímula é outro. Então, tem vários. A soja, eu gosto muito da soja para isso. Então, a gente sabe que existe sim essa ação de alimentos para ajudar nessa modulação hormonal. Mas, se o paciente, a mulher, já está fazendo reposição hormonal, eu, como nutricionista, eu nunca vou pedir para ela deixar de fazer a reposição hormonal e introduzir apenas alimentos para fazer o mesmo papel. Agora, se eu não introduzir a reposição hormonal, ou se eu estou num nível de reposição hormonal, de repente só mais para reequilibrar meus hormônios, às vezes sim, só com a estratégia de você colocar mais fitoestrógeno para dentro, talvez você consiga contrarregular melhor esses hormônios. Mas em substituição, não. Entendeu? Uau, entendi. Tô aqui de boca aberta, porque você abre a boca para falar, eu quero comer tudo, sabe quando você quer? Não sai comendo não, Paty. Nossa, porque a gente já tá nessa quarentena aqui. A Marina até fez um comentário. Lembra da Mar, que trabalhou com a gente? Ela até Qual fez um delas? comentário. A Marina.
Ah, Da sim! receita. Ela falou assim, como fazer dieta nessa quarentena? Como? Então, eis aqui Olha, uma Nutri para te responder isso. primeira coisa, não pense em dieta. Sai disso, foge desse nome dieta, pelo amor de Deus. Ou você muda o significado de dieta. Por quê? Vocês leigos acham que dieta é sacrifício, que dieta é aquela coisa extremamente restritiva. E nós da área da saúde sabemos que dieta nada mais é do que o nosso hábito alimentar. Então, ressignifica isso, tá? Primeira coisa. Boa. Segunda coisa, sai fora de algo extremamente restritivo, principalmente agora. Por quê, gente? Porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele mesmo. É um estresse, está sendo para muita gente um estresse esse confinamento, essa preocupação toda. Então, qual que é a nossa tendência? Tudo que for somando a esse estresse, dieta restritiva vai fazer isso, vai piorar esse quadro de ansiedade todo em você. Então, pense em ter uma alimentação saudável. Ah, mas eu tenho vontades, eu quero comer doce, eu quero comer pão. Então, tente elaborar opções saudáveis de doce. Por exemplo, ou ao invés de você comer o biscoito, que é um doce muito trash, vamos chamar assim, faça um bolo funcional com uma boa farinha, uma farinha integral. Ao invés de você colocar tubos de manteiga, coloca um pouquinho de óleo de coco. Ao invés de você colocar um leite, faz um leite de castanhas ou compra um leite pronto, leite vegetal. Então trabalha com as opções um pouco mais saudáveis. Mas a Verdade. dica principal é ressignifica a palavra dieta, porque dieta vai causar em você pânico nesse momento. E ó, quer uma dica, Pati? Canso de escutar paciente que fala o seguinte, doutora Aniele, quando eu estou de dieta, quando eu falo, não, agora estou de dieta, é quando eu não consigo emagrecer. E quando eu abro mão e falo, não estou de dieta, eu emagreço. Por que será? Ai, Deus, é assim, gente. Olha aí. Aprendendo. Porque você acaba encarando a dieta como Verdade. algo muito ruim, gente. E aí não dá, o nosso cérebro não suporta isso por muito tempo. Ele vai te sabotar. Então, ressignifica a palavra dieta, se preocupe numa alimentação variada, com comida de verdade, equilibrada. Óbvio, vai ter um momento que você vai pegar o teu filho, que você vai pegar o teu marido, vai querer fazer um bolinho, comer aquele chocolate, vai. Comer a pipoca assistindo uma série do Netflix? Vai, mas só não faça isso todo dia. Ponderação, Boa, entendeu? boa. Pessoal aqui Aline, um beijo. agradecendo. Tô vendo aqui um monte de gente querida. Eita, muita gente, olha. A Mari fez o comentário que ela foi criada no interior. Foi É. criada assim, legumes, frutas, né? Que bom. A Azul tá agradecendo a live. Falou que adorou você. Ó, vai Ah, marcar uma beijo. consulta com você. Ah, que bom. Marca Que assim, vou ficar legal. feliz. Então, olha, a gente tem aí 10 minutinhos. Só 10 minutinhos. Passou tão rápido. É, né? É tanta informação, é tanto assunto gostoso que a gente quer ficar aqui ainda horas e horas, né? Não, É, falar de nutrição, de alimentação é impressionante, né? Porque todo mundo sabe um pouquinho. É um assunto que interessa para todo mundo. uhum. Né? E hoje, com essa história da imunidade, do coronavírus, está vindo muito mais à tona, né? Até falar um pouquinho disso, Paty, até postei, acho que foi ontem ou antes de ontem, um artigo bem recente sobre alguns compostos bioativos que parecem agir de uma forma mega positiva no combate ao coronavírus. Mas volto a dizer, gente, todos os estudos do coronavírus ainda, eles são muito recentes, muito. Então não dá para a gente ainda afirmar absolutamente nada. Mas de fato, esse estudo mostrou, depois vocês olham lá no meu Insta, esse estudo mostrou, destacou alguns alimentos
que a gente pode aí apostar um pouquinho, que vai ajudar a gente no combate ao coronavírus. Falou de espinafre, falou de alho, cebola, gengibre, muito do gengibre. Muito, muito acessível, gente. É isso aí. Né? Falou também da cúrcuma, falou do salsão. E tem muita gente que faz chá de salsão, né? Você Depois podia vocês dão uma até falar um olhadinha. pouquinho disso, de chá, até mesmo para controlar um pouco a ansiedade do pessoal que está em casa. Que talvez o chá, talvez seja uma coisa prática para fazer, né? Muito. Então, Hoje, assim, eu sou fã das ervas, Paty, das plantas, ai, também. porque tem tanto estudo mostrando benefícios para tanta coisa, e de fato existem alguns chás que são mais calmantes, tá? Eu gosto muito da casca de mulungu. Conhece casca de mulungu? Já ouviu Não, falar? não. Casca de mulungu. Vou anotar isso daqui. É, Anotem aí, é, pessoal, porque essa eu não anotem. conheço. Casca de mulungu, chá de melissa, também ajuda no controle da ansiedade. Legal. Valeriana também ajuda. Não conheço essa daí também, não. Esses chás mais calmantes, né? E aí, uma coisa legal que ajuda também a tirar um pouquinho a vontade de comer doce é pôr canela nesses chás. Então, por Hum, exemplo, faz um chá de casca de mulungu e coloca um pauzinho assim de canela. Vai dar aquela adoçada de uma forma mega natural e vai diminuir a vontade de comer. Sabe aquele docinho às 10 horas da noite, depois da uhum. novela, depois que você quer assistir Sei na como é. televisão e dá vontade de comer um docinho, Paty? Sei como é. Então, tomar um Filhinhos a mais. chazinho. Tô até bochechuda já, ó. Com essa quarentena. Todo mundo tá um pouquinho mais, né, Paty? Mas a gente tem que ter cautela, né? Então, o chá, ele ajuda também a dar uma acalmada, principalmente o chazinho quente, né? E trabalhar com Delícia. essas ervas pode ser, é uma grande estratégia. A, a, a Gabi, essa minha paciente, ela perguntou, eu vi aí, sobre chá para cólica. Ah, boa. Gabi, eu gosto muito do gengibre para isso, chá de gengibre mesmo, tá? E outra coisa que você pode fazer, que é também extremamente barato, é pegar a bolsinha de água quente com semente. Aí você pega a semente da linhaça, coloca, ou óleo de linhaça, também para quem tem o óleo. É que o óleo é um pouquinho mais caro, tá? Mas não, você pega a semente da linhaça, coloca na região aqui do ventre, bolsa de água quente por cima e deixa lá uns 20, 30 minutinhos. Demais, demais. Não, gente, tá acabando nosso tempo. Eu tenho medo deles derrubarem, porque antes de acabar, assim, um minutinho, eles já derrubam. Aí a gente tá aqui, então, e pá, ninguém É. se vê mais, né? Então, desde já quero te agradecer de coração. Foi muito rico, muito valioso esse tempo. Obrigado por você disponibilizar o seu tempo tão precioso. Eu sei que você tem a mamá aí para cuidar, né? Você tem sua profissão, os seus pacientes, você mesmo, né? É um tempinho que você poderia estar tirando para você, se cuidar. Muito obrigada. Eu não tenho como agradecer, assim, sem Ah, palavras. imagina, Te meu amo amor. demais, já começo por aí, né? Te amo Eu demais, também, meu admiro amor. demais. É, então, pessoal, procurem a Anne lá no Instagram, nas redes sociais. Uma ótima profissional. Quero deixar aqui também meu agradecimento a todos vocês que participaram. Obrigada. E assim, as próximas lives estão aí. A gente vai colocando aí no Instagram com outros profissionais. Mas eu já quero deixar aqui o convite para as próximas, para a Ani participar com a gente e tá aí tirando algumas dúvidas, porque a gente vai tirar uma sequência aí mais para frente de determinados assuntos. Então, se ela topar, estará com a gente aqui por outras vezes, outras lives. Obrigada a todos que participaram aí, que deixaram suas perguntas, que interagiram com a gente. Isso daqui vai ficar gravado com a intenção de realmente para que vocês compartilhem com outras pessoas, com as mamães, com as vovós, com as pessoas que estão em casa e que não têm rede social. Então, eu estou colocando tudo, subindo tudo para o YouTube, estou mandando também numa lista de transmissão do meu WhatsApp. E é isso, quero deixar boa noite a vocês. Obrigada, que Deus abençoe a todos. Anne, Obrigada, você. Paty. Obrigada a todo mundo.
Espero ter ajudado um pouquinho aí Muito. dos seus seguidores. Quem precisar, só me procurar nas redes sociais e pode mandar um direct. Estamos aqui para isso, afinal de contas, somos da área da saúde, né, Paty? Independente de qualquer coisa, a gente tem obrigação e eu tenho um prazer enorme em ajudar qualquer pessoa que me procura. Então, fiquem muito à vontade. Gostei muito, pode já contar comigo nas próximas. Eba! E um beijo para todo mundo. Obrigada, viu, gente? Se cuidem, por Se favor. cuidem, fiquem em casa, né? Se Na cuidem. medida do possível. Pelo menos mais um tempinho, daqui a pouco isso passa. Mais uns diazinhos, né? Obrigada, pessoal. Aninha, Um obrigada, beijo, meu viu? Dá amor. beijo na mamá. Eu mando Tá, beijo para todo gente? mundo, tá, gente? Muito obrigada.